Olá, estamos aqui para mais uma videoaula. Quem fala aqui é a professora Simone, hoje trazendo a temática já em estudo, a questão energética mundial e no Brasil. A aula hoje é de revisão em preparação para a nossa avaliação de N3, tá certo? E a nossa revisão ela vai ser bem diferenciada. Hoje eu trouxe algumas questões que já foram resolvidas por vocês, já foram lançadas no sistema do aluno online e hoje nós vamos corrigir juntos, tá certo? Então pegue o seu caderno e dê uma olhadinha se você conseguiu acertar todas as questões, se precisa fazer algum ajuste. Vamos lá? Então vamos lá. A primeira questão é do livro didático, página 44. Sobre a eletricidade, responda: de quais formas ela é predominantemente produzida? Resolução: a energia é predominantemente produzida a partir da força das quedas da água para acionar as turbinas das hidrelétricas. Então, aqui nós temos a primeira fonte energética, também chamada de matriz hidrelétrica. Pelas termoelétricas convencionais, que utilizam os combustíveis fósseis, e aí eu pergunto a vocês, o que são matrizes termoelétricas, o que são usinas termoelétricas? A termoelétrica é energia liberada por qualquer produto que possa gerar calor, exemplo, bagaço da cana, resto de madeira, como também pelas termonucleares, ou também chamadas de usinas nucleares, que utilizam a energia contida nos minerais atômicos. A letra B da primeira questão, ainda sobre a eletricidade, vem perguntando: quais são as vantagens e as desvantagens ambientais da opção de cada uma das formas de produção? A hidrelétrica, que foi a primeira fonte citada, traz como ponto positivo que ela é renovável. Como ponto negativo, ela traz obras caras, infelizmente, para a sua instalação e gera um impacto ambiental nas margens, além da necessidade de disponibilidade de água em abundância para obtenção da mesma. A segunda matriz energética é a termoelétrica. Um ponto positivo é que ela pode ser construída rapidamente e entrar em funcionamento de forma rápida, mas ela traz um ponto negativo, que é gerar poluentes na atmosfera, além da saúde humana que vem a ser comprometida, é claro, com a queima desses combustíveis fósseis. E as usinas termonucleares traz como um ponto positivo grande potencial energético e poluem menos do que fontes que usam combustíveis fósseis, mas possuem grande risco de acidentes. Inclusive, na nossa aula anterior, eu citei alguns acidentes ocasionados em usinas termonucleares. A segunda questão, da página 44, vem falar sobre o carvão e o petróleo. O carvão e o petróleo são chamados combustíveis fósseis. Justifique essa denominação discutindo sua origem geológica. Então, vamos lá. São recursos energéticos formados da decomposição de matérias orgânicas em ambientes marinhos. As grandes reservas de combustíveis fósseis estão concentradas apenas em determinados terrenos sedimentares, onde acontece o processo de sedimentação e de deposição. A sua formação veio durante o período carbonífero, na era paleozoica. Essas eras, esses períodos foram estudados no ano anterior, quando nós falamos sobre todas as eras, todos os períodos e o marco de cada um deles. Então, a sua formação veio durante esse período, quando florestas e pântanos recobriam as massas continentais. Ainda na página 44, a segunda questão, ainda falando sobre o carvão e o petróleo, aponte consequências econômicas e ambientais no uso de combustíveis fósseis. Então, quais são aqui as consequências econômicas e ambientais do uso desse tipo?
Do ponto de vista econômico, o uso de combustíveis fósseis pode gerar dependência externa. Isso porque alguns países dependem de outros para suprir a sua necessidade de recursos energéticos. Não são todos os países que detêm do petróleo ou de outros recursos que dependem de um processo de sedimentação, um processo lento, demorado, que é característico, né, das fontes energéticas não renováveis. Por outro lado, a queima de combustíveis fósseis polui o ambiente, trazendo danos para os seres humanos e a natureza. A gente sabe de alguns problemas associados à queima de combustíveis fósseis, principalmente para os seres humanos, né? Onde nós temos problemas respiratórios, câncer de pele provocado pelo superaquecimento do planeta, e ainda temos outros vários problemas que são resultantes, né, da queima desse tipo de combustível. Agora, na página 52, são duas questões. A primeira vem pedindo para que vocês citem problemas relacionados à produção de biocombustíveis no Brasil. Antes de mais nada, nós temos que lembrar o que são biocombustíveis. É um combustível produzido a partir da matéria orgânica, um exemplo, vegetais. Resolução. Há necessidade de grande extensão de terras agrícolas para produzir a matéria-prima do biocombustível. No caso, se for a cana-de-açúcar, é necessário se plantar bastante, se cultivar bastante em vastas áreas para que se possa obter essa fonte energética, como também o aumento do desmatamento. A segunda pergunta é: o que são energias limpas? Cite um exemplo de utilização desse tipo de energia aqui no Brasil. São fontes de energia não poluentes, não emissoras de carbono e renováveis. Um exemplo que nós temos bem claro, a energia solar, a energia eólica e também a energia advinda das hidrelétricas. E o Brasil é um grande produtor de energia renovável a partir da força da água, também chamada de matriz hidrelétrica. A usina de Itaipu, que é compartilhada com o Paraguai, ela supre cerca de 30% da demanda nacional de eletricidade e abastece a região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A atividade que vocês irão responder aí no caderno, copiar, responder, e irão enviar pelo aluno online é a seguinte: o desenvolvimento tecnológico, o aumento da produção industrial e o intenso processo de urbanização mundial contribuem para o crescimento do consumo, mesmo que de forma heterogênea entre os continentes, países ou regiões. Elabore um comentário sobre o consumo e os seus efeitos nas atividades econômicas e o uso da energia. Então, responda a essa atividade e envie lá pelo aluno online. Aguardo o retorno de todos. Até a próxima aula. Eu vou deixar uma mensagenzinha aqui de reflexão para vocês, tá certo? Tchau e até mais.